Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados Boa amigos, noite, hermanos, presentes amados aqui amigos e irmãos presentes em aqui Villahermosa, em Villahermosa estão através e a do todos os satélite que estão Amazonas ou da internet, através do satélite em Amazonas diferentes ou da internet nações. em Que a diferentes bendição de nações. Cristo, el ángel del pacto, Que sejam as sobre bênçãos de todos Cristo, o ustedes, anjo do pacto, estejam sobre mim sobre também, todos vocês e em esta também ocasião sobre nos mim. abra as Escrituras E nesta e el ocasião, entendimiento nos abra as Escrituras para e o compreender. entendimento em el para nombre del Señor compreendê-las. Jesucristo. No nome Amém. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es para mí una bendición Para y mim, privilegio grande É uma estar bênção con e grande ustedes en privilégio esta ocasión estar com para vocês compartir nesta los ocasião, momentos de para compañerismo compartilharmos alguns momentos de alrededor companheirismo del tema em torno que do corresponde tema al que próximo corresponde domingo en ao próximo la domingo, escuela bíblica no estudo bíblico correspondiente correspondente al próximo domingo. Para ao hoy próximo solamente domingo. tendremos Para hoje, somente unos momentos de teremos introducción. alguns momentos de introdução Los dos deste olivos tema. en la As duas dispensación oliveiras del reino, na dispensação do reino. para lo cual leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Para o qual leamos no Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 em diante, onde diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Levántate E chegou o anjo e disse: Levanta-te y el altar e mede o templo de y los Deus, que adoran en e él. o altar, e os Pero la que parte nele que está adoram. fuera del templo, déjalo E aparte, deixa o átrio que está y fora no do lo midas, templo e não o porque ha sido meças, entregado a los porque foi gentiles. dado às nações, e Y ellos pisarão a pillarán cidade la ciudad santa santa 42 meses. por 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mí. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Los dos olivos Estas y são los dos as candeleros duas que oliveiras están en pie e os delante dois del castiçais Dios de la tierra. que estão diante Si do alguno Deus da quiere terra. dañarlos, sale E se fuego de la alguém boca de ellos lhes y quiser devora fazer mal, a sus enemigos. fogo sairá da sua boca se e alguno devorará quiere os seus hacerles inimigos. daño, debe morir E él se de alguém la quiser misma lhes manera. fazer mal, importa que assim seja morto. Estos tienen poder para cerrar el cielo, Estes a têm fin de poder que no llueven los para días fechar de o su céu, profecía. para que não Tienen chova poder sobre las nos aguas dias para da convertirlas sua en profecia, sangre, e tem para herir poder la tierra sobre as cuantas águas veces para convertê-las em plagas, sangue, y para e herir la tierra con para plagas ferir a terra cuantas veces com quieran. toda sorte de pragas, todas quantas vezes vezes quiserem. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del E abismo quando acabarem o seu testemunho, hará guerra contra a ellos, besta que sobe e los do vencerá abismo e lhes los fará matará. guerra, e os y vencerá sus e os cadáveres matará. estarán en la plaza de la grande ciudad, E jazerão que os seus en corpos espiritual se llama mortos Sodoma, na praça da e grande Egipto, cidade, que espiritualmente se também chama nuestro Sodoma Senhor e foi Egito, onde o seu crucificado. Senhor também foi crucificado. Y los E de homens de pueblos, vários tribus, povos, lenguas, tribos, naciones, línguas e nações verão verão seus seus cadáveres corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em y los sepulcros. moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, otros. e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas
tinham atormentado 3 días y medio, os que habitam sobre a terra. en ellos E depois daqueles 3 dias e Espíritu de meio, vida enviado por o Dios, Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor una gran voz del sobre cielo que les decía, aqueles que os "Subid viram. acá". E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados. Y los demás fueron aterrorizados. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria, E al deram Dios del glória cielo. ao Deus do céu. El segundo ay, É passado passou. o segundo He ai. aquí el tercer Eis que o ay terceiro ai viene pronto. cedo virá. He aquí el tercer Eis que o terceiro ai ay viene pronto. cedo virá. Que Dios bendiga nuestras almas. Que sus Deus palabras, abençoe as nos nossas permita almas com a sua palavra los e nos dos olivos permita en entendê-la. la dispensación de los reinos. As duas oliveiras na dispensação do reino. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Este pasaje de Esta Apocalipsis, passagem capítulo 11, do versos Apocalipse capítulo 11, 14, que contiene el ministerio de los dos olivos, versículos 1 ao 14, que contém o ministério das duas oliveiras, está em acordo com Zacarias capítulo 4, que fala das duas oliveiras, dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Esses são os ministérios para o último dia, logo depois de transcorridas as 7 etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes são os ministérios de Moisés e Elias que estarão se repetindo no último dia. De piedra angular se cumprirá Na etapa toda esta profecía, da era de pedra angular, impactará al se pueblo cumprirá toda esta hebreo. profecia e impactará o povo hebreu. Por lo que ha sido mostrado, se ve E pelo que foi que serán mostrado, ministerios adoptados, se vê que serão ministérios adotados, poder que terão sobre o poder la naturaleza, sobre a natureza, lo cual fue mostrado también en el ministerio o de qual Moisés. foi mostrado também no ministério de Moisés e no ministério do profeta Elias. Por lo tanto, así como Portanto, hubo un Elías, assim miles como de años houve atrás, um Elias há milhares de anos no atrás, cual Dios operó Elias o tisbita, por medio del Espíritu, no qual, aquel por meio do ministerio, Espírito, Deus operou aquele y hubo ministério Moisés, e houve um Moisés, en el cual Dios no qual operó Deus operou, por medio del Espíritu, por meio do aquel Espírito, ministerio. aquele Para ministério, el día postrero podemos ver para o último a dia, través de la historia que luego del profeta podemos ver, através da história, que depois do profeta Elias houve um Eliseu, no qual houve uma dupla porção que estaba en el profeta do Espírito que Elías. estava no profeta Elias. Fue el sucesor de E foi Elías. o sucessor Por de lo tanto, Elias. fue Portanto, el segundo Elías. foi o segundo Elias. Luego vino Depois otro tiempo veio outro en donde tempo, apareció otro onde profeta apareceu outro profeta con el espíritu com y virtud o de espírito Elías, e virtude de llamado Elias, Juan el Bautista. chamado João o Tercera Batista. ocasión en que el E ministerio pela de Elías terceira vez foi manifestado o ministério de Elias na terra por el Espíritu Santo a través de un hombre. pelo Espírito Santo através de um homem. Podemos ver que esto Podemos vino ver que isto veio para el pueblo hebreo, para o povo hebreu, pero luego mas bajo el nuevo pacto depois, sob el o ministerio novo de Elías pacto, volvió a aparecer y apareció o en medio ministério del de Elias cristianismo, voltou a aparecer operando por el e apareceu no Espíritu meio do Santo, cristianismo
operado pelo Espírito Santo no reverendo William Branham, um profeta como o profeta Elias. No se tenía que llamar Elías porque es el ministerio Não tinha el cual es identificado que chamar Elias, porque é o ministério identificado como o ministério de Elias, por el único que tiene operado ministerios, que es pelo único que tem ministérios, que é o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo no meio do seu povo. y está prometido que volverá el E está ministerio prometido que o ministério de Elias voltará a se manifestar pela quinta vez. será el Espíritu Santo Será o operando Espírito este Santo ministerio. operando esse ministério novamente. También tenemos la promesa Também temos a promessa de la venida da vinda de um profeta como Moisés. Assim como Moisés Assim como houve um Moisés para a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, para llevarlos a la tierra prometida, para levá-lo à terra prometida, hubo un segundo depois Moisés houve um segundo Moisés, llamado Jesucristo, chamado Jesus Cristo, el cual llevó a cabo o qual realizou un éxodo um espiritual, êxodo espiritual, libertando al libertando pueblo escrito o en el povo cielo, escrito en el libro de la vida del Cordero, libertándolos de no los livro reinos da vida do Cordeiro de no las céu, tinieblas, y llevándolos a la tierra prometida, libertando-o do reino das trevas e levando-o à terra prometida do reino de Deus, levando-o à terra prometida do batismo do Espírito Santo. Um êxodo espiritual, al cual han no estado qual entrando millones estiveram entrando de seres humanos milhares de seres durante humanos la dispensación de la gracia. durante a dispensação da graça. Pero tenemos la promesa de que habrá un Moisés. Mas temos a promessa de que haverá um Moisés neste tempo final. Los dos olivos son los ministerios As duas oliveiras são os ministérios de Moisés e de Elias. para el día posterior, Para o son último los dia, ministerios del quinto Elías y del serão os tercero ministérios do Moisés, quinto Elias e do terceiro Moisés, ya que el segundo já Moisés que o segundo Moisés vino a ser Jesucristo. veio a ser Jesus Cristo. El tercer Moisés será uno de E o los dos terceiro olivos. Moisés será uma das duas oliveiras. El E quinto o Elías quinto Elias será uma das de los duas dos olivos. oliveiras. No conviene abrir esse Não mistério convém por abrir completo esse mistério por completo para que não haja imitações. para que não haja imitações. Não vamos a dar detalhes Portanto, muito claros, não daremos detalhes imitações. muito claros para evitar as Estos imitações. ministérios de los dos olivos estão representados Estes ministérios das duas oliveiras que estão representados nas duas oliveiras que Salomão colocou em lugar santíssimo no lugar santíssimo, forma de dos querubines de madeira de na olivo forma cubiertos de de oro. dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. O ouro representa a divindade, a presença de Deus. E a madeira de oliveira representa a humanidade. Y esos dos olivos, dos querubines de madera de olivo, los E essas colocó duas oliveiras, en el lugar santísimo, os dois querubins de madeira de oliveira, os colocou no lugar santíssimo. como hubo dos querubines de oro sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca, allá en el tiempo de Moisés. Portanto, assim como houve dois querubins de ouro sobre o propiciatório, y luego en el templo que era a construyó tampa Salomón, da arca, permanecía lá no sobre el tempo de Moisés, propiciatorio de oro, o qual Deus los ordenou querubines de oro, que fosse feito y assim. aparecieron los dos querubines de madera de E olivo, depois, gigantes no que templo cubrían que Salomão construiu, os dois querubins de ouro permaneciam sob o propiciatório de ouro, siendo que
E em adição, os 2 querubins de madeira de oliveira gigantes que cobriam a arca do pacto. Sendo que aquele tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu são tipos e figuras do templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No lugar santíssimo desse templo espiritual estarão colocadas as 2 oliveiras, os 2 ungidos, os ministérios de Moisés pela 3ª vez e o de Elias pela 5ª vez. Sob o ministério deles é que a plenitude de Deus será manifestada no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Ellos son los ministerios que tendrán poder e autoridade sobre toda. E eles serão os ministérios que terão o poder e autoridade sobre toda a natureza. Serão os ministérios que, com a grande voz de trombeta, chamarão e ajuntarão os escolhidos do povo hebreu, que serão 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Vimos que estarão no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo desse templo. Vimos como o ministério de Elias, pela 4ª vez, esteve na 7ª etapa da igreja, e daí subiu a etapa da era de pedra angular. Porque o Espírito Santo é quem tem ministérios e os opera. Opera o ministério de Elias e opera o ministério de Moisés, porque Cristo é o anjo do pacto em Espírito Santo no meio da sua igreja. Portanto, ao subir na era de pedra angular, aí estarão os ministérios de Moisés pela 3ª vez e o de Elias pela 5ª vez. E sob esses ministérios será que o Evangelho, as boas novas, as boas notícias retornarão, voltarão para Israel e serão chamados os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Tão simples assim. Portanto, o que foi mostrado no Monte da Transfiguração, do qual, em São Mateus, no capítulo 16, versículos 26 ao 28, Cristo falou aos seus discípulos quando lhes disse: há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo com poder e glória no seu reino. Depois os levou ao Monte da Transfiguração, se transfigurou diante deles, e a cada lado do Senhor, apareceram Moisés e Elias, falando com ele da sua partida para Jerusalém. O que foi visto no Monte da Transfiguração é a ordem da vinda de Cristo com Moisés e Elias, vindos no meio do povo que está sob o novo pacto, na etapa da era de pedra angular, que é a era para a e da glorificação
Por tanto, dos filhos e filhas de Deus. estemos preparados, porque assim, Portanto, estejamos preparados, porque, assim como no Monte da Transfiguração foi vista a ordem da vinda de Cristo, será vista no Monte de Sião, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual o Filho do Homem, Cristo, virá com os seus anjos, que são os ministérios dos dois ungidos das duas oliveiras, onde manifestará a sua glória, onde manifestará todo o seu poder e onde glorificará a todos os crentes que estarão vivos, os quais receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E também os mortos em Cristo serão ressuscitados na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E logo também serão chamados e ajuntados os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Eles passarão pela grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Mas os escolhidos do corpo místico de Cristo serão transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como Pedro, Jacobo e Juan viram Assim como Pedro, Tiago e João viram a Jesus glorificado, a Jesus com Moisés e Elias, os filhos e filhas de Deus do último dia também os verão, os quais estarão no monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, conscientes do que está prometido para este tempo final. Ou seja, que estaremos vendo-os, entendamos ou não entendamos, estaremos vendo o Senhor vindo por sua igreja com seus anjos, que serão os ministérios de Moisés e Elias, para estarem na igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Tão simples assim. En la edad de piedra angular es que ocurrirá el entrelace y cambio de la dispensación de la gracia. Na era de pedra angular é que ocorrerá o entrelace e a mudança da dispensação da graça para a dispensação do reino. É na era de pedra angular onde se fechará a dispensação da graça e se abrirá a dispensação do reino. É aí onde a porta será fechada. Mas as virgens prudentes já estarão dentro com Cristo. O esposo que está prometido que virá à sua igreja neste tempo final, na maior manifestação ocorrida no meio do cristianismo. Cristo nos deu a amostra disso no seu ministério terreno, também no ministério de São Pedro, no ministério de São Paulo e no ministério do reverendo William Branham. O que vimos manifestado parcialmente no reverendo William Branham da parte de Deus foi a amostra do que Deus fará no meio da sua igreja, na era de pedra angular,
no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento de uma grande tenda catedral, onde foi visto que o Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo se moveu para um pequeno lugar, a um quarto de madeira, e aí se manifestou, fazendo grandes maravilhas. Portanto, estamos muito perto dessa manifestação plena de Deus. E os judeus estão muito perto da promessa da vinda das duas oliveiras para o povo hebreu. O reverendo William Branham, nas páginas 136 e 138 do livro das citações, disse que os grandes milagres, as maravilhas serão para Moisés e Elias, para os ministérios de Moisés e de Elias. E sob esse tempo é que ocorrerá as grandes maravilhas. Recordem que Moisés tinha o controle até mesmo da natureza. Também o profeta Elias. E os diferentes profetas tiveram uma grande manifestação através da qual, e através de Josué, por meio do qual o sol e a lua foram detidos, ou seja, isto é, o poder criativo sobre a criação. Isto é o que está prometido que acontecerá no último dia, sob os ministérios de Moisés e de Elias. Esses são as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. Esses são os ministérios que Tiago e João queriam quando foram com a sua mãe ante Jesus para lhe pedirem que um deles estivesse sentado à direita do reino do Senhor e o outro à esquerda, porque esses são os ministérios que eles viram de Moisés e de Elias no Monte da Transfiguração. Por isso, numa ocasião, quando eles foram com Jesus e com os outros apóstolos e queriam entrar em Samaria, as pessoas de Samaria não permitiram que Jesus e seus discípulos entrassem. E Tiago e João, que eram irmãos, disseram ao Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, como Elias fez? Viram? Eles estavam buscando os ministérios de Moisés e Elias para aquele tempo. Eles queriam uma posição importante no reino de Deus. Mas Cristo lhes disse: não é meu dá-lo, senão para aqueles para os quais está ordenado. Portanto, para alguém, esses ministérios estão ordenados. Para o tempo final, alguém terá essa bênção. E, consequentemente, as maiores responsabilidades diante de Deus no programa divino. Por isso é que o Apocalipse capítulo 11 terá cumprimento neste tempo final. Se lermos a passagem anterior do Apocalipse 10,
onde o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto em sua mão, o livro da vida do Cordeiro, o livro, o título de propriedade dos céus e da terra, que contém os nomes de todos que viverão eternamente, esse livro, que é o título de propriedade que Adão teve, mas que perdeu o direito de tê-lo, Deus o tomou e o manteve na sua mão direita por milhares de anos, mas retornará à raça humana neste tempo final. Por isso, quando Cristo termine a sua obra de intercessão no céu, sairá do trono de intercessão, irá frente ao trono, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu, depois o trará à terra e o entregará a um homem, ao apóstolo João, tipo e figura do mensageiro final, que estará na terra no meio do corpo místico de Cristo, ao qual Cristo, o anjo forte que desce do céu, quando tiver tomado o título de propriedade, o trará à terra, o trará à sua igreja, entregando-o ao instrumento que ele tenha na sua igreja, para que o coma e logo profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, no Apocalipse 11, já está profetizando as coisas que hão de vir sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, as 2 oliveiras do Apocalipse 11 é quem come o livrinho aberto e depois tem de profetizar conforme o que está escrito nesse livrinho aberto que comeu. Por isso o Apocalipse 10 diz: é necessário que profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois no Apocalipse 11, aí já está profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Tão simples assim. Até aí, onde foi aberto esse mistério das 2 oliveiras, está bem. No próximo domingo, depois de amanhã, continuaremos falando até onde Deus nos permita, para entendermos o que necessitamos compreender neste tempo final. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho das 2 oliveiras na dispensação do reino. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nestes momentos. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você. Vamos dar alguns minutos. Enquanto isso, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazê-lo, para que Cristo lhe receba no seu reino, antes que a porta da misericórdia, da graça e da dispensação da graça seja fechada. Porque a porta será fechada como na parábola das 10 virgens. E logo depois, não haverá oportunidade para alcançar a misericórdia de Deus, para pertencer ao corpo místico de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que sempre lhes use grandemente em sua obra, que sempre lhes abra as Escrituras e o entendimento para compreenderem o programa divino correspondente a este tempo final.
Mañana, amanhã, con los ministros. com os ministros e os colaboradores. ¿Cuántos son colaboradores? Quantos aqui são colaboradores no programa divino? Así es que vamos a Assim, teremos ministros y os ministros e os colaboradores amanhã, en la reunión de ministros. na reunião de ministros. Vamos a pedirle Vamos pedir al reverendo Andrés ao reverendo Gallego Andrés Cruz Galego esté con nosotros que esteja conosco para transmitir a vocês qualquer anúncio correspondente ao dia de amanhã e do domingo. E amanhã nos veremos na reunião de ministros com os que estarão aqui. E depois, no domingo pela manhã, com a ajuda de Deus, voltaremos a nos ver para a escola bíblica. E o tema do estudo bíblico será As Duas Oliveiras na Dispensação do Reino. Que Deus te abençoe, André. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Boa noite.